Olá, pessoal. Estamos de volta. A gente vai entrar numa matéria nova que está lá na página 498. Beleza? Está lá na página 498. É o módulo 35, são grandezas proporcionais. A gente já viu isso antes, tá certo? Mas a gente vai voltar nisso, porque a gente vai relacionar isso com gráfico, tá certo? Você vai relacionar grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais com gráfico. Por isso que você vai ver isso de novo nesse módulo, tá? Deixa eu só acertar minha tela aqui, se der tempo, né? Porque o pessoal fica chegando aqui na sala de espera. Aí não dá tempo de acertar a tela, mas a gente consegue. Opa. Beleza. Estamos nós. Certíssimo. Então vamos lá na página 498. A gente vai falar de grandezas proporcionais. Tem grandezas que são diretamente proporcionais. Por exemplo, eu vou comprar um tablete de chocolate e, por exemplo, eu pago R$5. Um tablete, R$5. Se eu comprar 2 tabletes, eu vou pagar R$10. Página 490, sem compasso. Ah, transferidor, meu amigo. Transferidor. Né? Ou um ou outro. Ou transferidor ou compasso. O compasso eu dei a dica, né? 60 graus. 60 graus dá para fazer sem compasso. Perdão, sem transferidor. Mas os outros não. Vai precisar de transferidor, tá? Ou transferidor ou compasso, tá? Então vamos voltar, por exemplo, do chocolate. Ó, se eu comprar 3 chocolates, eu vou pagar R$15. E se eu não comprar nenhum chocolate, eu não vou pagar nada. Então você vê que tem uma relação? Então, R$0, nenhum chocolate. Um chocolate, R$5. 2 chocolates, R$10. 3 chocolates, R$15. Você vai vendo que tem uma proporção. Por isso que chama grandeza diretamente proporcional. Multipliquei a quantidade de chocolates, multiplico a quantidade de dinheiro. Tá certo? Proporcional. Agora, olha só, a mesma coisa quando a gente vai pagar a conta de luz, por exemplo. Se eu gastei 100 kWh, eu pago uma certa quantia de dinheiro. Se eu gastar o dobro, se eu gastar 200 kWh, eu vou pagar o dobro de dinheiro. Então, multiplicou por 2 a quantidade de tempo usando a eletricidade, multiplica por 2 a quantidade de dinheiro que você vai pagar também. Tá certo? Então, é diretamente proporcional. Multiplicou, multiplicou, tá? Existe também dividiu. Por exemplo, eu compro uma caixa de chocolate que tem 10 chocolates lá dentro e pago, vamos supor, R$20. Então, tem 10 chocolates lá dentro e eu pago R$20 pela caixa. Se eu comprar só 5 chocolates, metade da caixa, eu vou pagar metade do dinheiro. Então, dividiu por 2 também o outro. São grandezas diretamente proporcionais. Multiplica, multiplica, divide, divide. Tá? Agora, olha só, inversamente proporcional. Por exemplo, eu vou daqui para São Paulo em 1 hora de tempo, a 100 km por hora. Então, 1 hora de tempo, 100 km por hora. Se eu for a 200 km por hora, eu vou gastar metade do tempo. Percebe? Então, multipliquei por 2 a velocidade, dividi por 2 o meu tempo. Tá? Essas são inversamente proporcionais. Beleza? Então, quando eu multiplico uma e divido a outra, são inversamente proporcionais. Tá? Vamos ver esse daqui, ó. Na página 498, no exercício 1, na página 498, exercício 1, ele deu uma série de... Deixa eu ver se está na tela. Aqui, ó. Uma série de grandezas, né? Grandeza A, ó, 3, 1 e 5, 15, 12. E grandeza B, 8, 16, 1,62. Olha aqui minha anotação que eu fiz, ó. Da 3 para 1,5, eu dividi por 2. Tá vendo aqui em cima, ó, que eu fiz dividido por 2? Então, dá 3 para 1,5, dividi por 2.
Aqui dá 8 para 16, eu também dividi por 2. Perdão, multipliquei por 2. O número é o mesmo, mas a operação é inversa. Então, ó, dividiu por 2, multiplicou por 2. Olha, do 3 para o 15, multipliquei por 5. Olha, do 8 para 1,6, dividi por 5. Do 3 para o 12, multipliquei por 4. Do 8 para o 2, dividi por 4. Tá certo? Então, se na grandeza A eu dividi e na grandeza B eu multipliquei, inversamente proporcional. Ou então, na grandeza A eu multipliquei e na grandeza B eu dividi, inversamente proporcional. Por isso que eu coloquei aqui, ó, IP, inversamente proporcional. Inversamente proporcional. No item B, ó, no item B, a grandeza A... Ah, deixa eu mostrar um negócio para você. Quando é inversamente proporcional, a multiplicação das duas grandezas dá sempre o mesmo número, ó. 3 vezes 8, 24. Se você fizer 1,5 vezes 16, vai dar 24 também. Se der 1,6 vezes 15, dá 1,4 também. Tá? 2 vezes 12, perdão, 16 vezes 15 dá 24. 12 vezes 2 dá 24 também. Tá certo? Letícia, você tem isso na sua apostila. Beleza? Tem isso na sua apostila. Então, a primeira deu inversamente... Opa, caiu a apostila. A primeira deu inversamente proporcional. A segunda vai dar diretamente proporcional. Olha o que acontece aqui, ó. Do 12 para o 6, dividiu por 2. Do 8 para o 4, dividiu por 2 também. Do 12 para o 30, deixa eu ver qual foi a operação que eu não anotei. Multiplicou por 2,5. Do 12 para o 30, multiplicou por 2,5. Do 8 para o 20, multiplicou por 2,5 também. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Diretamente proporcional. No C, ó, essa é facinha. Do 6 para o 12, multiplicou por 2. Do 8 para o 4, multiplicou por 2. Do 8 para o 4, anotei errado. Do 6 para o 12, multiplicou por 2. Do 8 para o 4, dividiu por 2. Aqui é inversamente proporcional. Marquei errado. Ó, vamos voltar lá, ó. Do 6 para o 12, multiplicou por 2. Do 8 para o 4, dividiu por 2. Operações inversas. Do 3 para o 36, perdão, do 6 para o 36, multiplicou por 6. Do 8 para o 2... Epa! Do 8 para o 2, dividiu por 4. Aqui não tem. Tá certo, tá certo. Eu errei. Do 8 para o 2, do 6 para o 36, multiplicou por 6. Do 8 para o 2, dividiu por 4. É não proporcional. Opa, tem uma Giovana aqui. Esse é não proporcional. Eu errei. É não proporcional. Eu anotei as contas aqui. Deixa eu ver as contas. Contas são importantes. Just a moment, please. Não proporcional, é isso mesmo. Não proporcional. Então, a primeira, inversamente proporcional, diretamente... Ó, vamos voltar lá. Ó. Do 6 para o 12... Ó, do 6 para o 12, multiplicou por 2. Do 8 para o 4, dividiu por 2. Até aqui, tranquilo. Do 6 para o 36, multiplicou por 6. Mais do 8 para o 2, não dividiu nem multiplicou por 6. Do 6 para o 9, vamos ver quanto que dá 9 dividido por 6. Multiplicou por 1,5. Daqui para cá, ó, do 6 para o 9, multiplicou por 1,5. Mais do 8 para o 6,
Não dividiu por 1,5. Tá? Daria 5,3. Então, é não proporcional. Aqui não tem relação uma com a outra. Agora, olha essa. A D. Do 6 para o 27... Vamos ver quanto que dá? 27 dividido por 6 dá 4,5. Do 6 para o 27 multiplicou por 4,5. Do 8 para o 36, eu também multipliquei por 4,5. 8 vezes 4,5 vai dar 36. Ó, multiplicou por 4,5, multiplicou por 4,5. Do 6 para o 30, multiplicou por 5. Do 8 para o 40, multiplicou por 30. Do 8 para o 40, multiplicou por 5 também. Eu li o 30, falei o 30. Do 6 para o 12, multiplicou por 2. Do 8 para o 16, multiplicou por 2. A mesma operação que eu fiz em cima, eu fiz embaixo também. Então, multiplicou, 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 multiplicou. Então, são diretamente proporcionais. Tá? Ó, então, a primeira, inversamente proporcional. As operações são inversas. Depois, diretamente proporcional na B. Não proporcional e diretamente proporcional. Tá? Então, no item A, inversamente proporcional. No item B, diretamente proporcional. Deixa eu apagar e colocar direito. Depois, no item C, não proporcional. E depois, no D, diretamente proporcional. Virando a página, na página 499, a gente tem um desenho de azulejos aí, uns quadradinhos pintados coloridos. Tá certo? Se você contar a totalidade de quadradinhos, vão ser 60 quadradinhos nessa figurinha. Vermelho, amarelo, branco, azul, contando tudo. Dá 60, tá bom? Agora, quantos azuis eu tenho? Só tenho 20 azuis. Quantos amarelos eu tenho? 22 amarelos. Eu coloquei aqui, ó, na tabelinha, ó, eu coloquei a quantidade, ó. Azuis são 20, amarelos 22, vermelhos são 12 e brancos são 6. Azul são 20, 20 é ótimo, 20, amarelos são 22, vermelhos são 12 e brancos são 6, tá? Então, desse desenhinho aí, desse pedaço de desenhinho, isso daí é um pedaço de uma parede, né? 20 são azuis, 22 são amarelos, 12 são vermelhos e 6 são brancos. Vai dar um total de 60 nesse quadradinho aí. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Vamos ver o que ele está pedindo. Paulo fez um projeto de um painel de azulejos para a varanda de sua casa, ilustrado a seguir. Agora ele quer saber quanto gastará com os azulejos. Ao consultar os preços na internet, encontrou uma loja que anunciou o preço de 5 unidades de cada tipo de azulejo, conforme a tabela. Então, cada 5 azulejos azuis custa 12. Então, qual é o preço de um azulejo azul? É de 100, 12 não, 112. Então, 112 dividido por 5 é o preço de um azulejo azul. 5 amarelos custam 84, 5 vermelhos custam 98 e 5 brancos custam 70. Beleza? Aí a perguntinha do problema. Quanto Paulo gastará se fizer a compra nessa loja? Ó, eu não consegui fazer o que eu vou fazer no espacinho que a apostila deixou. Tá certo? Não consegui. Mas eu vou tentar passar na tela para você. Vamos compartilhar aqui essa tela. Tá? Ó, então tá assim, é o exercício 2. A página é a 499. E o exercício é o 2. Tá? Deixa eu esticar esse negócio para cá. Então vamos ver azulejo azul. Azulejo azul. Então como é que ficou? Ficou assim, ó. 112. Era melhor fazer com caneta. 112 dividido
por 5, que é o preço de um azulejo, tá? É proporcional a... Eu vou fazer com caneta, gente, não vai dar para fazer com... Vou fazer com... Se ele não quiser escrever, se a caneta não quiser escrever, o problema é da caneta. Claro, azulejo, né? Já tá falando, senão seria vermelhejo, né? O vermelhejo, o amarelejo. Ó, azulejo azul, tá assim, ó. 112. Essa caneta tá ruim. Ó, 112 está para 5, assim como X está para 20, tá? Então, em cima é o azulejo. Nossa, a caneta tá muito ruim. Em cima é azulejo e embaixo é real. Azulejo e embaixo é real. Tá certo? Se eu fizer proporcional aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado. Lembra dessa história de multiplicar cruzado? 5 vezes x, eita. 5 vezes x é igual a 112 vezes 20. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes x é igual a 112 vezes 20. Então, o x vai ser 112 vezes 20 dividido por 5. Então, o x vai ser 448 reais, né? Então, eu vou ter que comprar 20 azulejos. Certo? É a mesma coisa que multiplicar por 4. Vamos ver para azulejo amarelo? Então, azulejo amarelo. Vai ficar assim, ó. 84. R$ 84 está para 5. Eita, aqui tá errado, ó. Aqui tá errado. Ó, aqui tá trocado. Reais é em cima. Reais é em cima. Embaixo é azulejo. Troca ali, ó. Reais e azulejo que tá errado. Então vamos lá no amarelo. R$ 84, 5 azulejos. Opa. R$ 84, 5 azulejos. Quanto vai custar? 22 azulejos. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. 5 vezes x igual a 84 vezes 22. Então o x vai ser 84 vezes 22 dividido por 5. E isso daqui vai dar 369,60, tá? Então tem aí azulejo azul e azulejo azul e azulejo amarelo, tá? Vamos ver o azulejo vermelho. Eu vou apagar ali em cima e vamos fazer o azulejo vermelho. Ó.
vermelho. Tá assim, 98 azulejos, R$ 98, perdão, 5 azulejos. Quanto eu vou pagar por 12 azulejos? Então, x vezes 5, difícil isso, x vezes 5 igual a 98 vezes 12. O x vai ser 98 vezes 12 dividido por 5. E isso daqui vai dar 235,20. E aí, azulejo branco. Eu vou apagar esse amarelo aqui. O azulejo branco. Ruim isso. Azulejo branco. Vai ser assim, ó. R$ 70 a cada 5 azulejos. Quanto eu vou pagar por 6 azulejos? X vezes 5 igual a 70 vezes 6. Então, x vai ser 70 vezes 6 dividido por 5. O x vai ser R$ 84. Tá? Isso não é a pergunta do problema. A pergunta do problema é quanto ele vai pagar para fazer esse painel aí. Tá? Eu vou ter que somar o quanto vai ser de azul, quanto vai ser de amarelo, quanto vai ser de vermelho e quanto vai ser de branco. Beleza? Vamos somar tudo? Então, o total vai ser... Então, o total vai ser 448. Eita. 448 mais 369,60 mais 235,20 mais 84, que vai ser 1.136,80 em reais. Certinho? Vou ter que somar o azulejo azul com o amarelo, com o vermelho, com o branco. Tá? Dá uma copiada. Copiou? Eu copio, tu copias, ele copia. Copiado? Copiado, pessoal? Posso ir adiante? Bom, a pergunta seguinte é sobre se tem... Deixa eu apagar um negócio aqui.
Beleza. Se tem proporcionalidade em algumas situações aí, tá? Então vamos ver isso daí? É o exercício 3. Em cada item verifique se as grandezas são proporcionais. Em caso positivo, classifique-as em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e justifique sua resposta, tá? Então, a altura de uma pessoa e o seu peso são proporcionais? Então, imagina assim, ó, eu tenho 1,80 m, tá? Vamos imaginar uma criança de 1 m, uma criança de 1 m. Ela tem 40 quilos, 1 m, 40 quilos. Então, se ela tiver 2 metros de altura, ela vai pesar 80 quilos. Percebe? Primeiro que a gente não tem essa proporcionalidade, né? Quando a gente é bebê, a gente pesa aí, gramas, né? 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas, e nosso tamanho já é 48 centímetros, 50 centímetros. Então, não tem proporcionalidade entre a altura de uma pessoa e o seu peso. Eu posso, por exemplo, continuar com 1,80 m e o meu peso ir aumentando, 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 aumentando. Tá certo? Então, não tem proporcionalidade. Não existe proporcionalidade. Eu posso continuar com 1,80 m e dobrar meu peso. Tá? É só eu comer, posso adoecer, posso ficar com diabetes, enfim. Posso comer que nem um louco, né? Então, não tem proporcionalidade entre uma altura da pessoa e o peso da pessoa, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Dá um print, se você vai dar um print aí, porque eu vou apagar tudo. Apagou? Opa, não apagou não. 1, 2 e... foi. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Ainda bem que tá acabando o ano, viu? Porque esse negócio tá uma graça. Ó, não obedece, não faz o que eu quero. Então, vamos lá. Página 499, o exercício é o 3. Opa, hashtag não, 3. Então, item A. A altura de uma pessoa e seu peso, sem proporcionalidade. Então, vamos justificar? Pois a pessoa pode manter a mesma altura e dobrar o seu peso, dobrar o seu peso, o seu próprio peso, tá certo? Não tem proporcionalidade. Então imagina, eu dobrei o meu peso, eu sou obrigado a dobrar minha altura? Isso não existe, tá? Então é sem proporcionalidade. O item B. O número de trabalhadores que colaboram numa obra e o tempo necessário para concluí-la é inversamente proporcional. Por quê? Quanto mais gente trabalhando, menor o tempo que aquele trabalho vai durar, né? Então, pois, quanto mais trabalhadores, ó, trabalhador para trabalhar, não trabalhador para atrapalhar, né? Não é atrapalhadores, é trabalhadores, tá? Então, quanto mais trabalhadores, menor o tempo. Tá? Trabalhador para trabalhar. Depois o C. A quantia de gasolina no tanque de um carro e o preço total a pagar são diretamente proporcionais. Por quê? Se dobra a quantidade de gasolina, dobra o preço a pagar. Depois o item D, a velocidade média de um carro e o tempo para percorrer uma distância fixa são inversamente proporcionais. Proporcionais. Porque se dobra a velocidade,
tempo divide por 2. Tá? Então, dobrou a velocidade, o tempo divide por 2. Então, sim, são inversamente proporcionais. Virando, a gente tem aí a representação algébrica. É aí que a gente vai juntar essas ideias de diretamente proporcional, inversamente proporcional, com o gráfico, tá certo? Então, representação algébrica e gráfica das grandezas diretamente proporcionais. Fabiana e sua família estão fazendo uma viagem de férias. Está na página 500 isso daí. Após percorrer 220 quilômetros do percurso, ela parou para abastecer o carro num posto e constatou que nesse percurso foram gastos 22 litros de gasolina. Ó, andou 220 quilômetros, gastou 22 litros. Ao fazer os cálculos, concluiu que seu carro vem mantendo essa média de consumo por quilômetro rodado. Nessas condições, aproximadamente quantos litros de combustível são necessários para a viagem da família, que totalizará 380 quilômetros? Eu vou escrever aqui embaixo, vou escrever em preto, tá? Então, está na página 500, eita. Está na página 500. O exercício é o 1. Isso não vai dar certo. O exercício é o 1. Então, 1A, né? Tá assim, ó. 220 quilômetros, 22 litros. Então, aqui, quilômetros. Aqui, litros. Está para 380 quilômetros, X litros. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 220. X. Ai. Está uma graça. X vezes 220 é igual a 380 vezes 22. Beleza? Então, X vai ser 380 vezes 22 dividido por 220. X vai ser litros, né? 38 litros. Tá? Aí, no item B, ele tem uma tabela. No item B, ele fez uma tabela. Eu vou apagar a parte de cima aqui, ó. E a gente vai fazer essa tabela. Tá assim, ó. D, que é distância, e L, que é litros. 20, 30, eita. 30, eita. Depois, 50, 100, 140 e 300. Distância é quilômetro. Então, eu vou precisar 2 litros para andar 20 quilômetros, 3 litros para andar 30 quilômetros, 5 para andar 50, 10 litros para andar 100, 14 para andar 140 e 30 litros para andar 300 quilômetros. Certo? Aí no item C, existe proporcionalidade entre as grandezas? Né? Vamos fazer um textinho aqui. Então, item C, ele está perguntando, existe proporcionalidade entre as grandezas? Sim. Justifique. As grandezas variam na forma de 10 km para 1 litro de gasolina. Na forma de 10 km para 1 litro de gasolina. Tá? O item D.
Quantos quilômetros o carro de Fabiana percorre com 1 litro de gasolina? 10 quilômetros. E o item E. Seja D a distância percorrida e L o total de combustíveis necessários para percorrer essa distância, escreva a equação que permite relacionar essas duas grandezas, usando a constante de proporcionalidade. Então, D igual 10 vezes L. Tá? Ou, se você quiser, ou L igual distância dividido por 10. Tanto faz, ou um ou outro, tá? Ou um ou outro. Ainda está faltando 3 minutinhos, copiou? Eu vou precisar tirar isso da tela para mostrar o gráfico do item F. O gráfico do item F. Copiou? Se você pegar os dados dessa tabela que estão aí na tela, então 20, 2, 30, 3, 55, 110, 140, 14, 330, você vai ver um negócio interessante. Se você andar 0 quilômetros, você vai gastar 0 litros de gasolina. Você não vai gastar nada, tá? Então, posso apagar essa tela? Vou apagar, 1, 2, 3 e... bate um print da tela se você quiser. Opa! Olha eu aqui. Ó. Então, se você colocar os gráficos da tabela, ó, 0 quilômetros andado, 0 litros. Agora, se você andar 20 quilômetros, olha aqui, ó, você vai gastar 2 litros. Então, vai ficar esse ponto aqui, ó. 20 quilômetros, 2 litros. Se você andar 30 quilômetros, 3 litros, ó. Aqui, ó. Eu não marquei o 3 para não ficar muito apertadinho. Depois, 50 quilômetros, 5 litros. Tá? Depois, lá no final, ó. 100 quilômetros, 10 litros. E lá no último, ó, 140 quilômetros, 14 litros. Tá vendo? Então, marcou os pontos, dá para ligar com uma reta. Tira um print para você ficar com ele para você. Então, esse é o gráfico aí. Falta 1 minuto e 37. Você sabe que o Zoom acaba a aula sozinho quando dá 40 minutos. Tá? Então, o gráfico vai ficar desse jeito aí, ó. Marcando os gráficos, os pontos da tabela. Beleza? Printou? Virando a página, a gente tem 2 finaizinhos do item G e do item H. O que você observa em relação aos pontos obtidos? Então, na página 501, item G forma uma linha reta. E o item H, se você traçar uma reta que contém esses pontos, ela passará pela origem do sistema dos eixos coordenados? Vai passar sim, olha aqui, ó. Ó, 0 quilômetros, 0 litros. Tá certo? Então, o item H, a resposta é sim. A gente tem mais uma aula hoje, a gente começa lá na página 501, o exercício 2. Tá certo? Tá? Então, para quem não deu print aí, ó, o gráfico tá aí. E depois a gente se encontra, tá? Cuidado que o Zoom corta a nossa aula, hein? Tchau, tchau, pessoal. Daqui a pouco a gente se encontra, tá?